Dando continuidade, pessoal, vamos trabalhar com cargas térmicas. Para isso, eu preparei aqui um exercício para vocês terem noção de como efetuar o cálculo de tensões em elementos que estão sujeitos a cargas térmicas. Ok? Esse exercício tem o seguinte enunciado: uma barra de alumínio, né, tem uma folga de 0,5 milímetros. Ok? Então você tem a barra aqui de alumínio, pessoal, e ela tem uma folga aqui, ó, de 0,5 milímetros em relação ao anteparo. Isso aqui é um anteparo, beleza? Então essa barra ela vai se dilatar e vai encostar nesse anteparo. Determina a tensão nesta barra quando a temperatura é de 140 graus Celsius. Eu coloquei uma observação aqui, ó, sua montagem foi executada a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, o que você vai colocar na formulação de dilatação linear, pessoal? A variação de temperatura. Por isso que você tem que ter a noção da temperatura em que você montou o material. Muito embora, como eu falei para vocês, a variação de temperatura aqui, nossa, é muito pequena. É em torno de 10, 11, no máximo 12 graus. Ok? Neste caso, como eu coloquei uma temperatura de 140, em algum processo industrial, sei lá, que é fora do padrão. Mas mesmo assim você tem que considerar, né? Nesse caso aqui é uma temperatura de trabalho de uma caldeira, por exemplo. Beleza? Então, pessoal, enquanto você tem a temperatura somente atuando numa peça, ela vai se dilatar, ela vai aumentar ou vai se retrair, diminuir de tamanho, dependendo se essa variação de temperatura é positiva ou negativa, e não vai ocorrer ação de tensão nenhuma nessa peça, beleza? Mas a partir do momento que essa dilatação ela tem impedimento, ou seja, ocorre o impedimento dela se dilatar, então você vai ter o surgimento de uma tensão, né? Ó, e você tem que levar em consideração essa situação. Então, professor, eu posso dizer que isso aqui pode ser uma junta de dilatação? Pode, né? Ó, você coloca, obviamente que você vai equacionar essa dilatação e vai ver quanto é que você pode colocar, né? Vai ter uma temperatura que ele vai encostar aqui e vai assim ocasionar uma tensão interna. Mas possa ser que essa tensão interna seja, vamos dizer assim, não seja perigosa, né? Ó. Então vamos para o cálculo, né? Ó. Primeira coisa, pessoal, eu só tenho de segurança esse 0,5 milímetros. Então, se essa peça, com essa variação de temperatura, né, essa peça de 300 milímetros, passar desse valor, significa dizer que ela vai encostar nesse anteparo. Aí, a partir do momento que ela encostou e começa também a se dilatar, você começa a ter surgimento de tensão. Mas o surgimento de tensão só vai ocorrer quando ela encosta nisso aqui. Por isso que na última aula, né, ó, nós colocamos aqui, ó, para evitar tensões adicionais nas estruturas, deve-se empregar apoios móveis ou junta de dilatação. É exatamente o que a gente está fazendo aqui. Não é um apoio móvel, ou seja, isso aqui não vai deslocar, mas ele vai parar aqui e vai começar a ter tensões. Essas tensões que vai ocasionar, possa ser que não seja prejudicial à estrutura, beleza? Então eu dei aqui algumas características do alumínio, eu dei a área da seção transversal, 2.000 milímetros quadrados, eu dei o modo de elasticidade do alumínio, que é 70 gigapascal, e o coeficiente angular, o coeficiente de dilatação linear do alumínio, que é 23 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai ver é o que? O quanto essa peça dilatou devido a essa variação de temperatura, ou seja, de 140 a 20. Ou seja, então essa diferença de temperatura, pessoal, vai ser o que? 140 menos 20, 120. Beleza? Então a dilatação vai ser o que? O L, que é o tamanho da peça, nesse caso é 300 milímetros, vezes o coeficiente de dilatação linear do alumínio, que é 23 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius, vezes a variação de temperatura, que é 120. Perceba que o 120, o grau Celsius vai cortar com esse grau Celsius, e você vai ter como resposta o que, pessoal? Milímetro. Quando você coloca na calculadora, vocês vão pegar
e vocês vão achar esse valor aqui, 0,828 milímetros. Perceba, pessoal, que ele dilatou esse 0,5, encostou aqui, aí pronto, aí começa a ter as tensões internas. Então, uma forma de você resolver esse exercício é você não considerar esse apoio, ou seja, eu vou retirar, vou fazer de conta que ele não existe. Então, está livre aqui para se dilatar. E quando ele está livre para se dilatar, ele se dilata de quanto? De 0,828 milímetros, beleza? Então, pessoal, a deformação devido à dilatação, ó, vai ser esse ΔF, que eu vou retirar a dilatação inicial, tá vendo? Ó, que estava livre. Então, se eu pegar o quanto a peça dilatou, 0,828, e retirar o 0,5, que é a folga, eu tenho o quanto essa peça deslocou, como simbolicamente eu retirei esse apoio, eu tenho o quanto ele se deslocou, né? Ó, não retirando essa junta de dilatação. Então vai ser o que? 0,828 menos 0,5, 0,328. Pronto. E, professor, então ele passou 0,328 desse apoio. Exatamente. Sendo que, pessoal, nós sabemos calcular a força necessária para ter uma dilatação. Então, o que é que eu vou fazer? Ele chegou aqui, ultrapassou aqui, eu disse, agora eu vou aplicar uma força de forma que ele retorne para essa posição aqui encostada no anteparo. Tá entendendo? Por quê? Essa deformação é igual a quem? PL sobre EA. Todos esses termos eu sei. Então, eu quero saber qual é a força que eu tenha uma deformação de quanto? De 0,328 milímetros. Então, substituindo, pessoal, está aqui 0,328 milímetros, vai ser igual a P, que é exatamente o que eu quero, vezes o L, que é o quanto? 300 milímetros, ok? Dividido pela área, vezes o que, pessoal? Vezes o modo de elasticidade, ok? Perceba aqui, professor, porque o senhor não substituiu aqui a área. Por quê, pessoal? É exatamente o que eu quero, ou seja, P sobre área. É a tensão. Então, eu não vou substituir para depois dividir novamente, não. Então, quando você passa esse termo multiplicando e passa o 300 dividindo, pessoal, vocês vão encontrar essa tensão de 76,53 megapascal. Mesmo assim, pessoal, é uma puta de uma tensão. E essa tensão é de quê? É de compressão. Então, quando você dilata essa peça, que ela está restrita a um deslocamento interno, quando ela encosta, ela começa a sofrer um processo de compressão, né? Com uma tensão de 76,53. Ok, pessoal? Então, toda vida que você vai trabalhar, tanto na parte de construções rurais como na parte de mecanização, você tem que ter cuidado com relação à dilatação, principalmente em materiais metálicos, né? Porque isso aí pode ocasionar tensões indesejadas, né? Que vocês podem ter até um rompimento abrupto dessa peça, né? Podendo até parar as suas atividades devido a isso. Então, essa junta de dilatação vocês podem, até certo ponto, calcular de forma que chegue numa tensão menor do que essa aqui. Ah, professor, quer dizer que se você encostar aqui e tiver essa carga térmica, ou seja, está encostado, não tem essa junta de dilatação, como é que eu faço para achar tensão? Do mesmo jeito, pessoal. Você vai liberar esse engaste aqui, ó, que impede o deslocamento, e vai ver quanto essa peça vai se dilatar, beleza? Depois que você saber disso, você sabe qual é o esforço que eu vou fazer para retornar para a posição. Ou seja, vai ser a mesma formulação, sendo que como eu não coloquei a junta de dilatação, essa deformação vai ser a deformação inicial que a gente encontrou da dilatação, não tendo essa junta. Entendeu, pessoal? Então, quando uma peça está sujeita a uma carga térmica e ela tem a liberdade de se deformar para onde ela quiser, não ocorre tensões internas. A partir do momento que você impede esse deslocamento, aí começa a surgir tensões internas. E olha que é uma baita de uma tensão.
Ok, pessoal? Então, basicamente, a parte de esforço normal a gente já deu uma explanada muito boa. Vamos trabalhar apenas lá quando a gente for trabalhar com as estruturas metálicas, de madeira e de concreto. Muito embora já está utilizando alguma coisa desses tipos de materiais, desses tipos de construção. Ok? Então, na próxima página, vamos para um outro tipo de esforço, que é a flexão. Né? Flexão, pessoal, é bastante comum em vigas, né? Quando você coloca uma viga e você tem a ação de momentos atuando nessa viga de forma que ela sofra um processo de flexão, né? Quando você trabalha com concreto armado, é muito comum você ter uma noção do que vem a ser momento fletor positivo, né? E o povo sempre falando ferragem positiva e os momentos fletor negativo, que é ferragem negativa, né? Imagina aqui, pessoal, essa peça aqui, se você colocar esses dois momentos atuando dessa forma, perceba que ela vai se deformar, dessa forma aqui, ok? Parecendo o que, pessoal? Uma boca sorrindo. Então, quando acontece isso, uma boca sorrindo, nós dizemos que é um momento fletor positivo, beleza? Quando é o contrário, ou seja, essa boca ela é tristinha, chorando, então nós dizemos que é um momento negativo, né? E ela, para funcionar, concreto armado, tem que ter a ferragem negativa. Ok, pessoal? Agora, é interessante o que, pessoal? Professor, por que eu tenho que saber a questão do momento fletor positivo e também tenho que saber do momento fletor negativo? Porque, pessoal, imagine aqui essa peça sem estar sujeito ao momento, né? Então, beleza. Então, não tem esse momento. Você faz um risco aqui embaixo, você faz um risco passando pelo centroide dessa peça e você faz um risco em cima. Então, se essa peça estiver sujeito a esse caso aqui, que é um momento positivo, vocês vão perceber que essa reta que você desenhou aqui em cima, né, no momento positivo, olha a boquinha sorrindo, essa reta que você desenhou vai diminuir de tamanho. Então, se ela diminuiu de tamanho, ela está sofrendo um processo de quê, pessoal? De compressão. É como se eu tivesse um esforço normal atuando aqui de compressão. Essa reta que você desenhou aqui embaixo, vocês vão perceber, pessoal, que quando você vai fletir, ela vai aumentar de tamanho. Então, ela sofreu um processo, lá que a gente viu, lá em esforço normal, de tração. Ok? Acontece que o concreto, pessoal, ele não suporta tração. Então, o que é que acontece? Quando eu tenho um momento positivo, que a boquinha está sorrindo, o que acontece aqui embaixo? Essas linhas que eu desenhei inicialmente, elas aumentaram de tamanho, então estão sofrendo o que? Tração. Então, pessoal, como o concreto não tem uma boa resistência à tração, obrigatoriamente eu vou inserir o que, pessoal? O aço. Por quê? Porque o aço ele tem uma excelente resistência, tanto à tração como à compressão. Como lá o concreto não tem, aí o concreto fica, ei aço, vem aqui me ajudar que eu não estou aguentando. Aí o aço vai lá e ajuda o concreto a suportar essa tração. Ah, professor, então quer dizer que quando uma peça de concreto está sofrendo compressão, eu não preciso colocar a ferragem? Precisa sim. O concreto ele tem uma excelente resistência à compressão, mas não é, ele vai sofrer, quando a compressão ela é excessiva, um esmagamento. Vocês viram o vídeo que eu passei para vocês de ensaio de corpo de prova, aquilo é compressão. Então o concreto tem uma resistência? Tem, mas não é muito. Então, vai ter casos que você precisa colocar também na parte que está sofrendo compressão a ferragem para ajudar ao concreto a suportar também compressão. Beleza? Então, perceba, pessoal, que quando você tem um momento positivo, eu vou ter ferragem positiva, que vai ficar onde? Embaixo. Porque lá embaixo a peça está sofrendo o que, pessoal? Tração. Como é concreto, não suporta, vem aço, me ajuda. Já no momento negativo, eu vou ter ferragens negativas, né? Que são o que? Em cima.
Porque imagine isso aqui sendo uma boquinha tristinha, ó, girando, flexionando de forma contrária. As partes superiores vão sofrer o que, pessoal? Tração. E a parte inferior vai sofrer o que? Compressão. Como o concreto tem uma boa resistência à compressão, eu não preciso colocar a ferragem embaixo. Já vou para quê? A ferragem em cima. Essas ferragens em cima é o que nós chamamos de ferragem negativa. Ah, professor, estou entendendo. Agora, professor, pelo amor de Deus, o senhor falou que a compressão a gente considera como sendo negativo e a tração a gente considera como sendo positivo. Então, nessa peça aqui, se eu tenho um local que é positivo e no outro lado vai ser negativo, vai ter uma hora que vai passar pelo zero, não vai? Exatamente. Esse local aonde você tem o zero, ou seja, não tem nem tração nem compressão, é o que a gente chama de linha neutra. Então, numa peça sujeita à flexão, vocês vão ter a linha neutra. E essa linha neutra, pessoal, sempre passa pelo centroide do perfil. Tá entendendo? É isso aqui. Você já vai começar a ter uma noção e vamos já resolvendo os exercícios de forma que vocês vão compreender muito bem flexão, que é uma coisa bem simples. Obviamente que o que a gente vai trabalhar aqui é da construções rurais. Concreto é muito mais complexo, mas a gente só está aqui para informações. Tem gente que constrói casa, nunca estudou concreto e faz do mesmo jeito. Então é o caso nosso. A gente, para construir um edifício alto, você precisa ter um conhecimento bem mais amplo com relação ao concreto. Mas o básico é isso aqui, beleza? Então perceberam, pessoal, que quando a peça está sujeita a flexão, você tem uma região ou embaixo ou em cima, dependendo do momento, compressão, e o outro lado oposto, tração, beleza? Então vamos para o próximo slide aqui. Então, pessoal, naquele caso lá, ó, ele fez um corte. Então você tem aqui essa peça anterior, que é exatamente essa aqui, ó, que ele fez um corte e mostrou aqui a linha neutra, tá entendendo? Porque a linha neutra é exatamente aonde eu não tenho tensão. Perceba que aqui eu tenho tração, né, ó, e aqui eu vou ter o que? Compressão, beleza? E nesse caso aqui, ó, a maior distância da linha neutra, que ele chama de C, eu tenho aonde tem o momento, a tensão máxima de compressão, beleza? Então preste atenção, ó, determinação da tensão. A tensão é dada por essa situação aqui, ó. Sigma é igual a menos my sobre i. Ah, professor, não estou entendendo esse sinal de menos. Perceba, pessoal, que nessa situação aqui o que acontece? O valor do C ele está sendo positivo. Olha o eixo y. Se aqui é y e aqui é o sigma x, aqui é o eixo x. Então o que eu tenho para cima é o que? Positivo. Quando eu coloco o C positivo aqui, ó, no y, que é que ele vai achar aqui, ó, eu vou ficar com o sinal o que, pessoal? Negativo. Beleza? Aí eu estou sofrendo processo de compressão. Agora perceba que aqui para baixo, os valores que eu pegar para y vão ser o que? Negativo. E quando eu substituo aqui um valor negativo, eu vou ter o que, pessoal? Tensão de tração. Beleza? Isso é só uma anotação, mas você consegue identificar onde está ocorrendo a compressão e onde está ocorrendo a tração. Beleza? É bem simples de você identificar. Beleza? Então, neste caso aqui, eu particularizei. Ó, a tensão máxima vai ser igual ao MC, né, que é a maior distância, a distância mais longe, né, ó, da linha neutra, né? E vou multiplicar pelo momento e vou dividir pelo I, né? O que é esse I? Esse I, pessoal, é o momento de inércia, né? Ó. Então, basicamente, nós vamos trabalhar sempre viga. Vocês vão perceber que a viga é uma área da seção transversal da maioria das vigas que vocês vão trabalhar vai ser o quê? Um retângulo, né? Ó. Então, eu peguei aqui a cópia de uma tabelinha dos momentos de inércia, né, ó. E perceba que o momento de inércia ele depende do sistema de eixo.
Nessa figurinha eu tenho um sistema de eixo X e Y que passa na base desse retângulo e tenho um sistema de eixo X' e Y' que passa pelo centroide. Ou seja, o centroide de um retângulo, pessoal, é lá no meio dele. Tá entendendo? É fácil você determinar o centroide do retângulo. Então, o momento de inércia em relação como a gente vai ter essa linha neutra passando pelo centroide, o que eu tenho que determinar em momento de inércia é o que? É a base, que nesse caso aqui é o B, ó, vezes a altura ao cubo, que nesse caso aqui vai ser o H, dividido por 12. Perceba que não dá para ver direito, mas se eu for calcular o momento de inércia em relação ao eixo X e Y, que passa na base aqui, o eixo X, ó, é BH ao cubo sobre 3. Né? Aqui não dá para ver porque não ficou bem. Mas o momento de inércia, ele é tabelado. Né? E o momento de inércia, pessoal, esse termo, que é uma característica geométrica, ele multiplicado pelo E vai dar rigidez à flexão da sua viga. Então, quanto mais alta a viga, mais rígida ela é a flexão. Beleza? Então você faz um telhado e compra a pernamanca 5x8. Aí você vai, monta bem direitinho, coloca as telhas de concreto. E quando você verifica, selou. Ou seja, ficou aquela barriga, ficou a coisa mais feia do mundo. Ah, não quero não, vou ter que mudar. E uma forma de você melhorar a situação é você aumentar a rigidez, a flexão dessa pernamanca. Ou seja, a pernamanca que você comprou, a altura dela é quanto? Era 8. Ah, professor, então vou comprar agora a 5x10. Exatamente, porque quando você coloca 10 aqui, pessoal, 10 ao cubo, você vai quase que duplicar o seu momento de inércia. Tá entendendo? Aí você vai ter uma rigidez maior do que uma pernamanca de 5x8. Entenderam? Eu construí com 5x8, quando olhei ficou uma barriga no meu telhado. Aí mandei tirar aquela pernamanca de 5x8 e comprei a 5x10. O que foi que eu fiz? Eu aumentei o que? O momento de inércia. Aumentando o momento de inércia, eu vou tornar o meu telhado mais rígido à flexão. Aí com isso eu posso ter uma situação mais bonita, com um telhado bem planozinho, bem bonitinho. Ok? Então, pessoal, para nível de dimensionamento, nós vamos trabalhar com essa viga bem simples, né, pessoal? De forma bem simples, né? Eu quero dimensionar essa viga, tá entendendo? É uma viga de biapoiada, é a situação mais simples que tem, né, pessoal? Na engenharia a gente trabalha muito pouco com essas estruturas simples, que são as estruturas isostáticas. É sempre uma estrutura hiperestática. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é, como eu estou trabalhando com flexão, é construir o diagrama de momento fletor. E neste diagrama de momento fletor, vocês têm que identificar aonde ocorre o momento máximo, ok? Mas você percebe que nesse caso aqui dessa viga, o maior momento ocorre no meio do vão. Então, a deformação dela vai ser desse jeito. Ó, no meio do vão você tem maior momento. Então, para eu dimensionar, eu tenho que saber qual é o momento no meio do vão. Ah, professor, e o senhor já colocou o perfil? Eu vou fazer uma análise, primeiro inicial, com esse perfil aqui, ó, uma viga de 15 centímetros de largura por 30 de altura. Ah, professor, eu escolhi isso aqui porque eu já tenho uma forma lá no fundo do quintal, então não vou precisar nem comprar tábua para fazer a forma, então eu escolhi isso aí. Já está tudo pronto, beleza. E o vão de 4 metros, beleza? Então, pessoal, vamos fazer uma sequência bem óbvia para a gente poder trabalhar com o dimensionamento. Então, perceba, pessoal, que como nós já vimos anteriormente, a tensão que eu vou ter na viga sujeito à flexão, eu tenho que saber, primeiro, o momento máximo e o momento de inércia. Então, vamos determinar esses valores. Pessoal, isso aqui é uma viga sujeita a um carregamento distribuído uniforme, que eu coloquei aqui, ó, 10 kN por metro. Ah, professor, o senhor precisa calcular o peso próprio devido à estrutura? Pessoal, eu creio
que o cara que me deu esse carregamento, ele já calculou. Então, mesmo assim, pessoal, esse 10 kN por metro é 1 tonelada por metro. Ou seja, 1 metro de material de concreto vai interferir muito pouco no carregamento. Então, eu não fiz o cálculo devido ao peso próprio da estrutura. Então, disse, não, o carregamento já é bem grande. Então, uma vigazinha de 15 por 30 não vai alterar em nada. Ou seja, você vai trabalhar lá na segunda casa decimal. Então, ok? Como a gente vai ponderar, isso sai na urina. Mas o correto é vocês acrescentarem, né? Porque isso aqui o cara me deu, eu preciso desse carregamento, a gente com esse carregamento. O correto é vocês começarem primeiro com o peso próprio da estrutura. Ok? Se você colocar essa viga sem esse carregamento, ela vai se deformar do mesmo jeito, né? Devido ao seu peso próprio. E isso tem que ser considerado. Não calculei, então significa dizer que o cara extrapolou. Isso aqui é uma história. O cara colocou, não vou extrapolar o carregamento, isso aqui já está incluído tudo, peso próprio, tudo. Beleza. Então, pessoal, quando você tem uma viga biapoiada, né, sujeito a um carregamento distribuído uniforme, isso aqui, pessoal, é fácil de você calcular, porque eu tenho 10 kN por metro. Então, como eu tenho um vão de 4 metros, e isso aqui é por metro, então 10 vezes 4 dá quanto? 40 kN. Como eu tenho uma simetria aqui, ó, essa estrutura é uma estrutura simétrica, tanto na questão de arquitetura, porque o que você tem do lado, você tem do outro, como na questão do carregamento. Se eu tenho no carregamento total 40 kN, aqui eu vou ter 20 kN e aqui eu vou ter 20 kN. Beleza? Quando vocês vão numa tabelinha, você tem em qualquer livro, vocês vão saber que o momento é máximo no meio do vão. E o valor desse momento vai ser igual a quem? Ao Q vezes L ao quadrado dividido por 8. Esse é o valor do momento máximo. Beleza? Então, quando você substitui aqui, ó, o Q é o carregamento uniforme que está atuando, ou seja, 10 kN, que você coloca, aí vocês vão substituir esse quilo por 10 a terceira, né? Ó, 10 kN por metro, né? Ó, vezes o L ao quadrado, ou seja, 4 metros ao quadrado dividido por 8. Beleza, pessoal? Que isso aqui vai ter metro ao quadrado. Vou cortar com 1 metro, aí vai ficar o que? Newton metro, que é exatamente a unidade de momento. Momento é o que? É uma força vezes um braço de alavanca. A unidade de força é Newton e o braço de alavanca é metros. Então, Newton metro. Sendo que vai surgir um 10 a terceira aqui, tá vendo, pessoal? Beleza? Então, quando você coloca na calculadora, vai ficar 20 kN metro. Né? O momento máximo que ocorre aqui no meio do vão. Então, o momento de inércia, como nós vimos anteriormente, também já dá para você ir determinando. Vai ser o que? A base, 0,15, vezes a altura ao cubo, né? Ó, que é 0,3 ao cubo, dividido por 12. Note que as unidades que eu estou colocando aqui é tudo em metro. Então, pessoal, o momento de inércia é uma unidade de quanto? De metro a quarta. Né? Quando você coloca isso aqui na calculadora, você vai encontrar 3,375 vezes 10 a menos 4 metro a quarta. Ok? Pronto. Ah, professor, isso aqui é um retângulo. Então, o centroide está passando aqui no meio, né, pessoal? Professor, então aqui é 0,15 e 0,15. Então, pessoal, o que você tem para cima, eu tenho para baixo. Diferentemente do exemplo do livro que ele colocou, ó, não é um retângulo, é como se fosse um trapézio, né? Ó, então, ele complicou um pouquinho, mas nesse caso, nós estamos considerando um retângulo. Então, a parte que está tracionada é a parte da onde? De baixo. Não, porque esse carregamento atuando, vocês vão perceber que a deformação dessa viga vai ser o que, pessoal? Uma boquinha sorrindo. Então, eu tenho um momento que? Positivo. Então, a parte de baixo está sofrendo tração e a parte de cima está sofrendo compressão. Né? Ó, pega uma régua e flexione de forma que seja uma boquinha sorrindo. Vocês vão perceber que a parte de cima sofre compressão
e a parte de baixo sofre o que? Tração. Então eu preciso determinar, pessoal, a ferragem aqui embaixo. Beleza? Ah, professor, estou entendendo. Então essa parte aqui comprimida é onde vai estar a ferragem, porque a ferragem é que vai ajudar a ele resistir. A parte tracionada, pessoal, desculpe. Essa parte de baixo é a parte tracionada e o aço é que vai ajudar a ele suportar essa tração. Exatamente, pessoal. E vocês vão colocar toda a responsabilidade da parte tracionada para o aço. É fazer de conta que lá não existe concreto. Concreto só vai ter responsabilidade aqui na parte de cima, que é a parte que está sofrendo o que, pessoal? Compressão. Porque ele tem uma boa resistência à compressão. Beleza? Então perceba, pessoal, que quando eu vou calcular a tensão de compressão, que nesse caso vai ser a mesma para tração, né? Já que o meu perfil ele é um retângulo, então que eu tenho de altura acima da linha neutra, eu tenho de altura abaixo da linha neutra. Beleza? Vai ser igual ao momento vezes o C dividido por I. Momento eu calculei 20 kN/m, né? Ó, eu tenho o I. O I eu calculei 3,375 vezes 10 a menos 4 metro ao quarto. E o C, pessoal, é o que? É a metade da altura, já que o centroide está aqui na metade. Perceba que nos slides o C é a distância, a maior distância, né, ó, da parte comprimida até a linha neutra, beleza? Nesse caso, como é um retângulo, então é 0,15 para cima e 0,15 para baixo, porque é a metade de 0,3. Então, substituindo, pessoal, aqui, ó, C é igual a 0,15. Eu encontrei, né, uma tensão na parte comprimida de 8,89 megapascal. Ah, professor, então eu tenho que ter uma resistência de 8,89 megapascal no concreto. Exatamente. Ah, professor, então posso utilizar o FCK, que o FCK é o que, pessoal? Aquela resistência de ruptura do concreto. Ah, professor, naquele exercício anterior daquele poste, o senhor colocou um FCK de 16 megapascal. Dividiu por 1,5, foi o coeficiente de segurança, e ficou 10 alguma coisa. Então, eu posso utilizar mesmo o traço daquele concreto de 16 megapascal. Exatamente, você pode utilizar. Voltando a lembrar, a norma de construção em concreto armado não permite FCK menor que 20 megapascal. Mas isso aqui é uma obra, vamos dizer assim, não de responsabilidade bem menor. Então vocês podem utilizar o concreto com FCK de 16 megapascal, porque dividindo pelo coeficiente de segurança, que aqui é uma outra situação, você pode até diminuir esse coeficiente de segurança, como você pode aumentar, dependendo de... Pessoal, coeficiente de segurança é muito chato para vocês, principalmente para concreto. Dá para a gente dar uma aula somente com relação ao coeficiente de segurança. Até antigamente, pessoal, como tinha aqueles cimento venezuelano, ele utilizava o coeficiente de segurança maior nos cimentos venezuelanos, porque eles não acreditavam na composição daquele cimento, né? Então chegou ao ponto de que você pode até levar em consideração essa situação. Então, pessoal, aquele concreto que nós fizemos aquele poste no exercício anterior, ele pode ser utilizado para essa viga aqui, tranquilo, tá entendendo? Mas tranquilo mesmo. Então vamos agora para o aço, beleza? Pronto. Professor, o aço, a distribuição de tensão, pessoal, é essa aqui, ó. Isso aqui é a parte do concreto que está sendo comprimido. Como esse perfil ele é retangular, a linha neutra aqui passa metade. Então essa distribuição de tensão que eu tenho aqui na parte comprimida é a mesma que eu tenho aqui na parte tracionada, ok? Sendo que o concreto aqui não tem responsabilidade nenhuma. A responsabilidade aqui você vai jogar para quem? Para o aço. Por isso que nós vamos trabalhar
com essa tensão que nós achamos no concreto para determinar a força que está atuando na tração do aço. Ah, professor, estou entendendo. E como é que a gente faz para calcular essa força? É só calcular o volume do carregamento, pessoal. E perceba que o volume do carregamento é o quê? É uma cunha, né? Ó. E vocês sabem qual é o volume de uma cunha. Vai ser o quê? Essa altura, que é o valor da tensão, ou seja, 8,89 megapascal, vezes essa largura aqui, que é 0,15, vezes essa altura aqui, ó, que é 0,15. Ah, professor, é só isso? Isso que eu falei não é da cunha, é de um paralelepípedo. Então, para ser cunha, você tem que dividir por quanto? Por 2. Então, pessoal, quando eu calculo a força proveniente dessa parte tracionada, que vai ser a responsabilidade do aço, isso aqui é determinado pelo volume da cunha. Por isso que eu vou ter o que? Aquela aresta, que é a tensão, 8,89 vezes 10 a sexta, que é mega, né? Ó, Newton por metro quadrado, vezes 0,15 vezes 0,15. Só isso aqui que está no numerador é o volume de um paralelepípedo. Para ser cunha, eu tenho que dividir por 2. Aí vai ficar o que, pessoal? Vai dar 100 kN. Ok? Então, o aço vai ficar responsável por esses 100 kN tracionando essa parte que tem concreto, mas o concreto não tem responsabilidade nenhuma. Quem vai ficar responsável são os vergalhões que você vai colocar aqui embaixo, né, no momento positivo, que é exatamente a ferragem positiva. Então, a força proveniente da tração, ela é de 100 kN. Mas isso fica bem simplificado, pessoal, quando eu trabalho com um perfil retangular. Se esse perfil fosse em forma de T, aí a coisa complicaria, porque o centroide você teria que determinar. E isso a gente aprende lá na engenharia civil, na mecânica. Então, todas essas questões iniciais, pessoal, momento de inércia, centroide, carga distribuída, como é que se determina, é tudo na mecânica. Depois que você vai para a análise da estrutura para chegar em concreto, para trabalhar de forma mais simples. Então aqui então, pessoal, vocês determinando o volume de um carregamento distribuído ou a área de um carregamento distribuído, como nós calculamos aqui, ó. Eu não disse que aqui é 10 kN por metro num vão de 4 metros, então isso aqui é o que? A área de um retângulo. Esse 10 kN por metro é a intensidade, a altura dessa setinha aqui, ó. Um vão de 4 metros fica 40 kN. E você nada mais fez do que calculou a área desse carregamento distribuído, né, em forma de área. Já no caso aqui da tensão, é em forma de volume, por isso que eu calculei o volume, ok? Dá o mesmo resultado. Então, pessoal, 100 kN é a força devido à tração que está aqui na parte de baixo. E a responsabilidade vai toda para quem? Por aço. Então, pessoal, o aço é diferentemente do concreto. O que é que eu fiz? Vou achar a tensão admissível do aço. A tensão admissível do aço vai ser o quê? Vou pegar o FY dele, ou seja, a tensão de escoamento, que é aquele valor onde ele deixa de ser linear, deixa de ter aquela proporcionalidade e começa a fazer uma curva. E essa tensão, pessoal, é de 250 megapascal. E vou dividir pelo coeficiente de segurança. Pessoal, isso aqui eu estou trabalhando no estado limite de utilização. Ou seja, eu estou trabalhando com a tensão de escoamento. Mas eu poderia trabalhar no estado limite último, onde eu vou trabalhar com a tensão de ruptura. Mas o meu coeficiente de segurança para esse caso vai ser bem maior. Mas nesse caso eu peguei o que? 1,25. Só porque o senhor colocou um coeficiente de segurança bem baixinho para o aço. Pessoal, o aço é fantástico. O aço ele passa por um processo industrial, então a questão da composição química dele é perfeita. O aço ele melhorou muito, tanto na questão de produção, como na questão do você ter certeza que você está trabalhando com aço de alto teor de carbono, de médio teor de carbono, um aço doce, um aço ligado. Então, o avanço tecnológico das empresas siderúrgicas ocasionou uma segurança muito grande com relação aos aços. Então confie, então por isso que a gente coloca
coeficientes de segurança bem pequenos, 1,25. Tá entendendo? Aí nesse caso, concreto não. Concreto você vai depender se ele foi feito na enxada no meio da rua, se ele utilizou água barrenta ou água limpa, se o cara que vai fazer o adensamento que vai vibrar, será que ele sabe fazer? O cara que fez é muita coisa, por isso que o concreto é mais complicado. Então quando você divide a tensão de escoamento, que é esse FY, de 250 megapascal por 1,25, você vai ter uma tensão de 200 megapascal. Ok? Então, pessoal, tem uma tensão, tem uma força dividida pela área, que tensão é a força dividida pela área. Então, automaticamente eu vou determinar quem, pessoal? A área. A força é de 100 kN. Não, a área é A. E a tensão que nós achamos 200 megapascal, quando você faz essa operação, você vai encontrar uma área de 0,0005 metros quadrados, ou 5 centímetros quadrados, ou 500 milímetros ao quadrado. Então, pessoal, isso aqui é o que? É a quantidade de aço, de área de aço que eu tenho que ter para poder resistir àquele momento que nós trabalhamos. Beleza? Então eu coloquei aqui tanto em metro quadrado, como em centímetro quadrado, como em milímetro quadrado. Porque vou numa tabelinha e tenho aqui, pessoal, a quantidade de vergalhões e a respectiva área em centímetro quadrado. A área de aço, o AS, steel, né? Steel é aço. Então, pessoal, vamos lá. Ah, professor, quer dizer que eu preciso de 5 centímetros quadrados, né? Ó, eu estou falando 5 centímetros porque na tabela que eu tenho aqui, a unidade da área é 5 centímetros. Ah, professor, estou entendendo. Então vamos lá, ó. Se eu utilizar um vergalhão de 5 milímetros de diâmetro, eu vou precisar colocar, se eu colocar só um, só vai ser 0,2 centímetro quadrado. 2, e professor, vixe. Ô, professor, se eu colocar 10, vou ter 2, então já passa para outro. 6,3. Não, esse aqui é o 3,16 e esse aqui é o de meia, né? Não, esse aqui de 3 quartos. Ó, pessoal, isso aqui é o 3,16, que é aquele ferro bem fininho que a gente coloca para estribo. Esse aqui é de 1 quarto, é de 1 quarto. Aí começa, mas você tem que se acostumar com essas bitolas. Então 0,5 e o 0,5 na grande maioria ele é liso, né? Que é feito para estribo. O 6 que é bem fininho, aí que vai 8, 10, 12,5, 16, 20, 25. Então eu preciso de 5 centímetros quadrados. Vou colocar 6,3. Opa, 6,3. Vixe, professor, não chegou não. Ah, professor, vou colocar o de 8. Ó, o 8. Se eu colocar o de 8, vou colocar 10 varas de 8 para poder chegar nos 5 centímetros. Pessoal, não adianta. Além de você fazer um rearranjo de vergalhão, você tem que fazer de forma que o concreto consiga preencher toda aquela parte que tinha aço sem problema. Então, se você colocar muito vergalhões, vai ficar como se fosse uma peneira. Então, a brita ela fica parada lá e não consegue, só a gororoba de cimento. Então, você tem que fazer um arranjo que seja mais adequado. Ah, professor, opa, professor, ó, o de 12,5, ó. Se eu colocar 4 vergalhões de 12,5, eu vou ter exatamente 5 centímetro quadrado. Pronto, beleza. Mas você pode fazer arranjo, pessoal. Por exemplo, posso trabalhar aqui, ó, 16, 2 vergalhões de 16, dá quanto, ó? Dá 4 centímetros quadrados. E se eu pegar 2 vergalhões de 8, vai dar o quê? 1 centímetro quadrado. Então perceba que se eu colocar 2 de 16, dando 4 centímetros quadrados, com mais 2 de 8, eu vou ter 5 centímetros quadrados. Então ficou um arranjo perfeito. Beleza, pessoal. Então o seu arranjo vai ser o quê? 2 vergalhões de 8 e 2 de 16. Quando você somar a área desses arranjos, você vai ter 4 com os 2 de 16, com mais um com os 2 de 8. Vai dar o quê? 5 centímetros quadrados, que é exatamente
o que nós encontramos, beleza? Ah, professor, então é só armar e concretar. Pessoal, esse valor do momento nós determinamos como sendo um momento máximo. Então ele ocorre onde? No meio do vão. Não precisa você colocar tudo isso aí no vão todo, pessoal, porque isso aí vai combater o momento máximo. Então eu fiz aqui um esquema desse jeito aqui, ó. O momento máximo ocorre aqui no meio do vão. Então nesse local aqui, ó, eu vou fazer um arranjo aonde eu vou colocar dois vergalhão de 16, que são esse aqui no centro, ó, e 2 de 8. Então, nessa região central, onde tem a incidência do maior momento, eu vou colocar, mas não vou colocar todo, porque o vergalhão é caro. E o resto, como os momentos vão diminuindo, o momento é máximo aqui, pessoal, e o momento aqui é 0. E o gráfico do momento aqui vai ser uma parábola, então note que aqui o momento vai ser bem menor, então só preciso ter o quê? Os 2 de 8. E aqui também os 2 de 8. Note que eu tenho o que, pessoal? 3 configurações, né? E vou colocar a configuração do dimensionamento que eu fiz na região onde eu tenho maior necessidade, que é exatamente onde ocorre o momento máximo. Então, pessoal, olha como é simples. Aí aqui você tem o que? O ancoramento desses vergalhões, tem os transpasses, e isso é bem simples. Ou seja, na região central você coloca 1 metro de vergalhão, 1 metro do 16 mm para um lado, 1 metro de 16 mm para o outro, nos dois vergalhões, beleza, pronto. Aqui o momento máximo vai ser suportado perfeito. E aqui, como o momento vai diminuindo, 2 de 8 dá perfeito. Lembrando que a norma não admite para elemento estrutural, né, diâmetros menores que 10. Mas isso aqui é para construções bem simples. Entendeu, pessoal? Olha como é interessante e não é difícil. O concreto armado não é só isso não, pessoal. Mas se eu for dar uma aula de concreto armado mesmo, vocês vão voar e não vão entender nada. Então, tem muita coisa, é muito complexo, mas aqui é a parte bem simples, dimensionamento bem simples que vocês têm condições de fazerem em casa. Beleza? Então, pessoal, por hoje é só e vamos para a próxima aula.